Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que alegria estar hoje com vocês nesse dia 5 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Domingo, o dia do Senhor. Claro, não é dia só de descanso, mas é o dia da centralidade de Deus. A centralidade do Senhor em nossa vida. Por isso, meus irmãos, é dia de plena alegria. Vamos invocar a presença do Divino Espírito Santo para guiar bem nossa palavra encarnada. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, Diácono Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada. Se você quiser, abra aí seu Evangelho. Hoje o Evangelho é muito importante para nós, viu? Se encontra em Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 em seguintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro. Ora, onde brilha para todos o que estão na casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que evangelho simples, mas ao mesmo tempo profundo. Dispensa até muitas explicações. Jesus ele é muito claro. Nós precisamos ser o quê? Sal e luz. Sal, porque o sal tem a propriedade, em primeiro lugar, de dar sabor, de preservar, né? Então nós também temos que ser na sociedade como esse sal, a dar sabor na sociedade. Interessante, o sal, mesmo em pouca quantidade, ele dá sabor. Os santos que vivem na nossa sociedade não são a maioria. Aqueles que vivem um caminho de santidade, que lutam para buscar a Deus, não são a maioria. Mas esses são os que dão sabor à terra. Lembremos, por exemplo, da carta de Ogneto, se não me engano, entre o século 2 e 3, agora eu não lembro exatamente a data, uma carta que a gente não sabe ao certo quem é o autor, mas escrevendo para uma pessoa importante, ele fala: os cristãos são como a alma no corpo. Eles se vestem como todo mundo se veste, eles andam como todo mundo anda, frequentam os lugares públicos como todo mundo, mas eles são como a alma no corpo. Sem a alma o corpo morre. Do mesmo modo, a nossa sociedade sem os cristãos pereceria. Lembremos, isso foi escrito numa época de perseguição, numa época que a igreja não era a maioria, mas aquele autor sagrado tinha a noção de que assim como o sal é pouco e dar gosto aos cristãos na sociedade, mesmo não sendo a maioria, eles dão gosto à sociedade. A nossa vida, meus irmãos, também deve ser como o sal. Nos ambientes onde nós andarmos, nós devemos dar sabor ali, trazer alegria e paz, né? Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Um abraço aí pro Dudu, cuja padroeira é Madre Teresa. Ela falava, né, que as pessoas nunca saiam da nossa presença do mesmo jeito, mas sempre saiam mais felizes. A propriedade do sal. E interessante, Jesus, olha, se um sal perde o gosto, para que ele serve? Claro que Jesus não nos ama, Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos. Não é simplesmente por algo que nós fazemos, mas algo que nós somos. É por isso que ele diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vocês são. Ou seja, não é algo que se faz, mas é algo que se é. E claro, quando você age conforme o que você é. Você faz conforme o que você é. Por isso, ser luz para nós não é algo que nós fazemos. Encontrar com Jesus abandonado não é algo que nós fazemos numa pauta, determinado momento do nosso dia, não. É aquilo que nós somos, é o carisma que age em nós. E, portanto, nós agimos conforme esse carisma.
Nós procuramos Jesus abandonado porque queremos ter os mesmos sentimentos do ressuscitado, que vai ao encontro do abandonado. Interessante. Vós sois a luz do mundo e ninguém pode esconder a luz. E aqui uma das coisas que é muito forte no nosso carisma, a luz ela é missionária. Existe uma desculpinha, perdão da palavra, que é muito forte, como uma tentação, pode ser uma tentação de omissão, que é o quê? Não, eu vou ser luz na minha casa, eu vou ser luz com os meus filhos somente, com aquelas pessoas que me são cômodas. Tudo bem, é claro, é fundamental, o carisma ele dá frutos na família, o carisma dá frutos na sociedade, o carisma dá fruto no relacionamento mútuo entre marido e mulher, entre a família, tudo bem. Mas a gente não pode relativizar o carisma como se a centralidade do carisma estivesse em estar somente na nossa família. Não. Ser luz é necessário a essa dimensão missionária. É necessário essa dimensão de sair de si. É necessário ter esse despojamento, meus irmãos. Você não pode imaginar que a luz ela fique contida e fique escondida. Ou até mesmo uma tentação de uma falsa humildade. Ah, não quero aparecer porque eu sou humilde. Meus irmãos, conforme o nosso carisma, a humildade não se encontra no escondimento. Claro, o escondimento em Deus, aqui não estou falando dessa dimensão da oração, do escondimento em Deus, mas de ser omisso nas suas obras, não. A humildade está no finalzinho dessa passagem, para que vendo as vossas boas obras não glorifiquem a você. Você não é o portador da luz, você não é o autor, você não é o primeiro, eles glorifiquem a Deus. Então as nossas boas obras, as pessoas precisam ver, e aqui é fundamental a evangelização do ser feliz, porque as pessoas precisam ver as boas obras. Não por nós, não para que o Lumen seja bem considerado pela sociedade, pela igreja, por todos os segmentos. Essa não é a questão, você me entende? É para que elas vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Imagina quanta força de atuação tem a evangelização do ser feliz em espalhar uma boa nova da alegria, da paz, numa sociedade tão marcada pela indiferença, tão marcado pela violência, que é o grito daqueles que sofrem, numa sociedade tão marcada pelas desigualdades. Quão forte é o anúncio de uma glória a Deus. Homens e mulheres que dedicam a sua vida na evangelização dos mais pobres, de encontrar Jesus abandonado. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Assim brilha a vossa luz. É um mandato, veja, o verbo está no imperativo. É um mandato, assim brilhe. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam as vossas boas obras, mas não glorifiquem a você. Se você tem sede de ser louvado, se você tem sede de ser considerado, se você tem sede de ser amado pelas pessoas, eu sinto lhe dizer, meu irmão, você não está agindo conforme a graça de Deus, você não está agindo conforme o carisma, porque as pessoas precisam olhar para você e ver um instrumento frágil, incapaz, mas ao mesmo tempo glorificado pela graça de Deus. São Bento XVI não, ainda não é santo, eu acho que um dia vai ser sim, mas Bento XVI, nosso Papa, que faleceu há pouco tempo, ele dizia: Deus faz questão de se usar de instrumentos insuficientes para manifestar a sua onipotência. Então deixa, meu irmão, minha irmã, Deus usar de você. Deixa que Deus manifeste a sua luz em você. Na verdade, nós precisamos ser como a Virgem Maria, um prisma, um cristal puro. A Virgem Maria era o cristal mais puro que tinha, que a luz de Deus passou por ela sem perder nenhuma de suas qualidades e sem danificar o cristal. São Bernardo de Claraval que fala isso. Jesus, pela encarnação do Verbo, é como uma luz a passar por um cristal, que passando não danifica o cristal, porque a Virgem Maria não perdeu a sua virgindade na encarnação do Verbo, ela é virgem antes do parto, durante o parto e após o parto, como a igreja professa, e Jesus não perdeu as suas qualidades, ou seja, não foi maculado pelo pecado da humanidade. É sendo Deus encarnado, assume a humanidade menos no pecado. Nós precisamos ser como a Virgem Maria, precisamos ser como esse cristal, onde a graça de Deus passa e resplandece, em diversas cores, que são a multiplicidade dos dons que Deus concede à sua igreja. Meus irmãos, que belo! Que Deus nos conceda a graça de sermos mais firmes e mais fiéis na vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, repouse sobre vocês, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos.